Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre vozes verbais. Então, o que é voz verbal? É a forma como o predicado ele vai atribuir ao sujeito uma função. Eu gosto de dizer para os meus alunos isso porque nós vamos entender se a partir dessa análise verbal, se o sujeito ele está agindo, ou seja, praticando uma ação expressa pelo verbo, ou se ele está sofrendo uma ação expressa também por esse verbo. Nós temos três tipos de vozes verbais, de vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva, que vai se dividir em duas, e a voz reflexiva. Mas o que é voz ativa? É aquela voz em que o sujeito ele tem a função de agente, de praticar a ação. Então, se ele age, se ele pratica, nós temos voz ativa. Marina penteou os cabelos. Quem penteou os cabelos? Marina. Marina é o sujeito. O sujeito que age, que pratica a ação expressa pelo verbo pentear. E esse verbo pentear, ele, nessa oração, um verbo transitivo, direto porque quem penteia, penteia algo. Observem, analisem com muito cuidado se nessa oração há uma prática de ação, se há voz ativa. A voz passiva, ela vai se dividir em duas, a passiva analítica e a passiva sintética. Como que eu vou diferenciar as duas, já que ambas são passivas? A voz passiva analítica, ela vai acontecer com uma locução verbal. Um verbo ser mais o particípio, ser, estar, verbos auxiliares, mais um particípio. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque na voz passiva analítica, ela só vai acontecer com verbos transitivos diretos, ou transitivo direto e indireto. A voz passiva analítica, a voz passiva, de fato, ela não acontece com verbos intransitivos, verbos de ligação e verbos transitivos indiretos. Ela só vai acontecer com verbo transitivo direto ou bitransitivo, quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Percebeu, então? Locução verbal. Quem foram penteados? Os cabelos. Então, observem que os cabelos sofrem a ação de serem penteados. Aqui nós observamos que eles foram penteados por Marina. Marina, nessa oração, é um agente. É um agente que pratica a ação na voz passiva. Por isso, por Marina, é classificado como um agente da passiva. Um agente que pratica a ação na voz passiva. Esse agente da passiva, quando aparecer na oração, ele vai ser preposicionado. Mas por que quando aparecer? Porque ele não é um termo obrigatório. Ele não faz falta na oração, caso não tenha. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A voz passiva sintética, mesma coisa. Verbos transitivos diretos ou bitransitivos, acompanhado da partícula passivadora se e um sujeito paciente. Ganharam-se as eleições. Aí eu vou pensar, muita gente diz, mas aqui não tem sujeito, eu não sei quem ganhou. Beleza, eu não sei quem ganhou, mas eu sei o que foi ganhado. Foram as eleições, ou seja, eu tenho um sujeito que sofreu uma ação, porque aqui eu tenho um sujeito paciente. Estão entendendo? Então, verbo transitivo direto, porque quem ganha, ganha algo. O que foi ganhado? As eleições. Ok? As eleições, sujeito paciente. Beleza, galera? Voz passiva reflexiva. A voz passiva reflexiva, ela vai acontecer
acontecer quando o sujeito ele tanto pratica a ação quanto ele sofre essa mesma ação. Ela vai acontecer com pronomes oblíquos. Eu poderia pensar o seguinte, que na voz reflexiva, se você fizer essa análise, vamos à frase primeiramente para vocês entenderem. Marina feriu-se, ou seja, Marina praticou a ação de se ferir a si mesma, ou seja, ela praticou a ação e sofreu a ação ao mesmo tempo. Aí vocês podem entender a questão aqui do reflexivo, né? Porque ela praticou e sofreu. Aí a gente pode pensar a si mesma, a mim mesma, a nós mesmos. Então, a partir do momento que eu faço essa análise em que eu tanto pratico quanto sofro essa ação, eu tenho voz reflexiva. A voz reflexiva ela também pode ser recíproca. Como assim, Pro? O que é recíproco? Eu dou algo a alguém e recebo esse algo também. Então eu digo que Marina e João se abraçaram. Eles praticaram a ação de se abraçar e foram abraçados um pelo outro. Ou seja, houve aí uma reciprocidade. Deu para entender a questão aí da reciprocidade? Percebam que o se ou o pronome oblíquo, ele tanto pode vir antes do verbo, quanto ele pode vir depois do verbo. E aí a gente vai pensar na questão da próclise e da ênclise. Beleza, gente? Vamos só fazer uma retomada. Voz ativa, quando o sujeito ele pratica essa ação expressa pelo verbo. Voz passiva analítica, a presença da locução verbal, mas um sujeito paciente, mas mais um agente da passiva que não é um termo obrigatório, mas quando ele aparecer, ele vai ser preposicionado. Voz passiva sintética, verbo na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, desde que ele seja transitivo direto ou indireto, mais um sujeito paciente. Voz passiva reflexiva, quando ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Beleza? A gente para por aqui, né? E nas nossas próximas aulas, nossos próximos vídeos, vamos trazendo aí mais algumas coisas que causam dúvida na nossa língua portuguesa. Até breve, na próxima aula, e tenham um bom proveito aí do conteúdo. Tchau, tchau!